tá isso, Gustavo? Como está esses meses de limpo? Rapaz, eu descobri uma cerveja zero álcool, eu não vou falar a marca, mas não dá pra supor, PT, Partido dos Trabalhadores, o nome dele. Aquela que tem uma estrela de Cuba. É. E aí é muito boa, a zero álcool é igual a cerveja normal. Então, assim, é muito, muito legal. Cara, eu tô tranquilaço, eu já passei do período bravo, que é o primeiro mês, né, o segundo mês, eu passei disso. Tô tranquilo. Entrando no quarto mês, zero. Você escreveu aqui um fio no Twitter, que foi o seguinte aqui, queria que você explicasse para nossa audiência. Eu não acho que o politicamente correto atrapalhe quem colabore com a televisão brasileira. Isso a gente já conversou e você sempre falou para mim que é a favor do politicamente correto. Talvez o que mais atrapalhe seja a restrição da criatividade por meio da cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento desenfreada e sem critérios é prejudicial para toda a comunidade criativa. Às vezes tenho a impressão de que uma pessoa comete um crime grave, pode cumprir a sua pena, ser libertada e eventualmente perdoada, mas alguém que é cancelado por algum equívoco, erro ou falta de informação nunca parece encontrar redenção. A cultura do cancelamento é grave e séria, restringindo a criatividade. É importante também exercer o bom senso, compreender que o que é realmente crime e perceber que as normas sociais mudam com o tempo. As pessoas mudam ao longo do tempo e a sociedade também evolui. Devemos estar atentos e não nos apegar ao passado para tentar criar algo novo. Na verdade, precisamos aprender com o passado e evitar os mesmos erros do futuro. Como é que você vê essa questão aí de... A cultura do cancelamento é muito forte na esquerda, né? Muito forte. Essa cultura do cancelamento, ela passa até por isso. Você falou, por que a esquerda tem medo de falar de segurança pública, etc. Medo de cancelamento. E é muito, muito cruel, muito covarde. A gente vê, e a história sempre foi assim. Isso não é algo novo. É algo que tem tomado uma proporção maior. Né? Mas você fica com medo, porque você pode errar. Você erra e aprende, isso é fato. Que não é o que o Chupetinha faz. Ele sabe que está errado. Ele tenta deliberado, né? É deliberado. Mas uma pessoa pode eventualmente errar. E aí fica uns urubus assim, que querem ver a destruição e mata o cara. O cara fica não querendo falar, querendo sumir das redes e anulando o seu trabalho por conta disso. Eu acho que assim, se alguém comete um erro, que pague por aquilo, que aprenda. Mas você não pode, você perde o medo de errar. Se eu tiver medo de subir numa bicicleta por medo de cair, eu nunca vou aprender na bicicleta. Isso toma uma proporção tão gigante. E aí me fizeram essa pergunta para Veja, como é que eu vejo a cultura do cancelamento. Eu fiz isso. Eu acho que o que prejudica a cultura do politicamente correto, o que prejudica o humor não é o politicamente correto, é a cultura do cancelamento. Isso cerceia a criatividade. Hoje você vai fazer um tweet, você pensa 10 mil vezes. Enquanto você estava lendo meu tweet aqui, eu estava pensando assim, meu, será que eu escrevi uma merda? Não. Não escrevi, mas tipo, você sempre bate essa paranoia. Você vai escrever uma coisa, tem que escrever 500 milhões de vezes. Você tem que pensar no que o cara vai pensar, né? O que o cara vai pensar, não no que você quis dizer. Que isso é um bom exercício, mas eu tinha um redator que trabalhava comigo, o Gueminho Bernardes, um gigante, um gênio. E o Gueminho não estava conseguindo mais escrever por conta dessa pressão da censura da coisa. Então aí eu cheguei na conclusão para ele funcionar e a gente chegou nessa conclusão junto, que é o seguinte, Gueminho, escreve sem filtro. Como a coisa sempre cai em cima de quem fala, eu coloco o filtro na ponta. Eu filtro. Você não. Porque o cara tem a criatividade, trabalhe. Porque, cara, questões de racismo, de transfobia, homofobia, passam. A gente já está na cabeça de todo mundo. Já está no consciente coletivo. Então, assim, a gente já sabe o que é legal e o que não é legal. Mas, cara, se eu for dar uma opinião sobre... Outro dia teve uma garota, uma cantora, e todo mundo sabe, que o Chico não quis ela, e aí teve o rolo todo da traição, não sei o quê. Eu disse a seguinte frase, eu falei assim, olha, quem trair é errado. Expor isso da forma que foi feito é tão errado quanto. Sim. Cara, eu virei, de repente, um machista.
entendeu? Virei machista de uma Como se você ir no programa, sei lá, da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes, resolvesse problema de chifre, né? O único, merda, né? único ponto que eu coloquei foi o seguinte: não, ela não foi a primeira a ser chifrada, não vai ser a última. Sim. Quebra o carro dele. Agora você vai botar um jovem, ela é uma jovem, ele um jovem, expõe em rede nacional de manhã na Globo em troca de. Porque já estava vai vender disco. Vai vender disco. Vai vender o próximo single dela que fala disso, é o Penhasco 2. Aí eu virei pro pessoal e falei: vocês querem ajudar a menina? De fato, tira ela do penhasco, porque ela não precisa de um namorado, ela precisa de um exame de vista, porque ela já caiu uma vez, agora caiu de novo. Sai da porra do penhasco, cacete. Imagina só. Entendeu? Então, assim, é expor o outro, entendeu? Porque a gente vacila, a gente que nunca bebeu, vacila, termina, bola pra frente, agora vai pra rede, lasca a vida do cara, o cara derrubam a conta dele nas redes sociais, o cara trabalha com isso. Sim. Então, assim, eu fui colocando esse ponto e virei um machista por uma coisa que eu falei, entendeu? Sendo que você está criticando, na verdade, se a gente parar para pensar um pouco, né? Vamos tirar um pouquinho a cantora que expôs a traição. O grande problema da internet, né, gente? A gente viu isso do gabinete do ódio do Bolsonaro até qualquer celebridade que perdeu o emprego e um contrato milionário. Infelizmente, a internet funciona por efeito de manada, né? É uma coisa muito louca isso, né, cara? As pessoas, elas não param para pensar assim, olha, assim, o caso da Luísa Sonza, honestamente, eu caguei para isso aí. Inclusive, aqui na Folha Democrática, eu nem falei isso, né? Eu falei da separação da Sandy, mas o negócio da Luísa... Que abalou nossa esperança no amor. Nossa esperança no amor. O amor não existe mais. Acabou. Separação de Sandy Júnior. O pessoal esquece que o nome do cara é Lucas, né? Sandy Júnior acabou. E, enfim, estamos todos tristes e de coração partido. É muito mais importante. Raquel Sherazade falando do Silvio Santos e Bolsonaro, muito mais importante do que a Luísa Sonza. Exatamente. Não, mas cara, tirando isso, você se expôs, é uma pessoa pública, tudo, cara, separa, termina. Isso não, separa. Se como uma pessoa pública, uma separação não vai ficar, não vai passar em branco, mas, porra, expor, fazer carta, vai, não sei o que, isso. E olha só, a questão do. Porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo. O cancelamento. Ele é uma boa ferramenta, ele é uma ferramenta para nós, pobres mortais, porque a gente fala assim: isso daqui foi cruel, isso foi covarde, então cancelemos e tal. E a gente cancela um produto, cancela uma pessoa, enfim, whatever, isso é bom. Só que quando fica demasiado, o cancelamento perde a força, e aí o cancelado vai ficando tão forte, tão forte, tão forte, porque ele cancelaram uma vez, aí as pessoas vão deixando para lá, porque foi tanto demais, que ele depois acaba ganhando um passe livre. Tipo um certo humorista, né? Tipo, eu estava pensando nele, inclusive. Ele acaba ganhando um passe livre com um programa diário na televisão aberta, gigantesca, para falar merda. Que foi tão cancelado, entendeu? O goleiro que sumiu, que supostamente matou a esposa, e a gente ainda tem que falar supostamente, mesmo ele sendo condenado pelo crime, cumprido pena, cumpre pena, passa na rua e milhares de pessoas tirando foto com ele. Devia ser esquecido e tá lá. Então, por quê? Porque foi tão cancelado, tanta coisa, que tem uma hora que fala, não chega. Entendeu? A pessoa, a gente briga tanto porque a gente esquece o seguinte, que tudo dá no saco. A gente briga tanto por espaço para as pessoas trans, para as mulheres, tudo. Aí o Chupetinha vai batendo, que acaba ganhando passibilidade, pelo menos uma grande parcela da população, para falar absurdos desse, cara. Sendo que outrora, um cara... Se eu repetisse a mesma frase do Chupetinha no Instagram, minha conta era derrubada, eu era derrubado, acabava a minha vida, acabou. Entendeu? O Chupetinha ganha seguidores. Ele fala isso, ganha seguidor, fala isso, fala numa CPMI, fala pro Silvio Almeida, e tá ali. Tá de boa. É um plano de negócio, se parar para pensar, né? Ele não precisa nem acreditar no que ele tá falando. Não, mas essa é a grande questão. Quando se a gente for para a Bíblia, eu gosto de estudar teologia, essa coisa toda, que fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E no sentido de esfriar o amor, quer dizer o seguinte: você vai falar absurdos em nome do absurdo e seu coração nem doer. Eu tenho um pouco de humanidade em mim.
Eu não conseguiria levantar, manter uma diplomacia, me sentar na mesa de gente covarde em nome de um cargo, em nome de um bem maior, fazer essa troca que é a política. Foi aí que eu entendi que não é para mim. Meu papel é desse lado de cá, cobrando, gritando, incentivando, vindo. Mas estar lá dentro, sentar nessa roda é complicadíssimo. E aí eu me coloco à disposição de ajudar novos que tenham que consigam ter esse equilíbrio, essa paciência, esse sangue de barata, esse jogo de cintura que eu não tenho, para que venham fazer política de verdade, política importante que muda a vida das pessoas. Porque a gente não é porque a política está arrebatada, a Câmara dos Deputados tem uma maioria extremista, imbecil, idiota, que eu vou largar para lá. Não, eu entendo que não é para mim, que eu não conseguiria, mas há quem consiga, quem tenha talento para isso, dom para isso, e a gente vai. É aí que a gente levanta a Éricas Hilton, a própria Duda Salabé, a Jandira Fegali, tanta gente, tantas e tantas pessoas incríveis que a gente tem lá. A cultura do cancelamento, vou fazer uma pergunta bem clichê, Gustavo, mas aproveitar o tema que tá quente aqui. A cultura do cancelamento tá ferrando o humor? O stand-up? Não acho, não. Não, o cancelamento tá ferrando. Isso eu confundi com politicamente correto. A cultura do cancelamento ferra demais, porque você... Cara, quantas invenções, quantos remédios foram descobertos porque o cara ia fazer um remédio, estava com a ideia de fazer uma coisa, e naquela reação descobriu-se outro para outra coisa. Então, quer dizer, de uma merda gerou uma coisa legal. Uma coisa boa. De uma invenção que era para uma coisa, gerou-se outra coisa. E quando, na cultura do cancelamento, você fica com medo de errar. Você fica cheio de dedo, você fica com medo de errar, porque é muito massacrado. Na televisão, quando você errava, por ser uma coisa mais distante, assim, você era tirado do ar, ficava um tempo fora na geladeira, depois te colocavam de novo, tá tudo certo. A gente viu isso ao longo dos anos, desde que a televisão surgiu. Mas na internet, quando você produz, você é o seu patrão e o seu público está direto ali, a pessoa acaba com a vida da outra assim, ó. E acaba com tuas redes e você nunca mais volta, e já era. Entende? E aí, assim, até que ponto que o que é mais grave? O que define você nunca mais voltar para uma rede, você ter a sua carreira anulada? Eu, por exemplo, se eu for cancelado no humor, cara, eu vou passar fome. Acaba a tua vida. Eu não sei fazer outra coisa senão humor. Senão tá jogando nas redes, tá conversando. Eu não sei fazer outras coisas. Ainda que você se posicionou politicamente, que já perde uma boa parte da renda, né? Não, eu me posicionei, e eu me posicionei politicamente. Não, boa parte, quase 100%. Quase 100% de receita, mesmo assim. Mas é como me jogaram nessa... A minha carreira foi para esse lado. Me colocaram nessa gaveta, eu falei, então, eu vou fazer o que eu posso agora. Principalmente que a gente precisava tirar Bolsonaro do poder e eleger o presidente Lula. Era fundamental. Então eu entrei no jogo, falei, vou fazer esse jogo aqui. Pela sua sobrevivência, né? Pela minha sobrevivência, sobrevivência do Estado, do país. Né? Imagina mais 4 anos de Bolsonaro. Imagina, se a gente vê numa CPMI esses petulantes da ignorância, porque a ignorância, a burrice, ela é audaciosa. Ela é prepotente, a ignorância é prepotente. Então, se a gente vê isso na oposição hoje, imagina se a oposição que está lá, ignorante e prepotente, fosse posição. A gente estava... Não quero nem saber, é um exercício para você dormir hoje e ter pesadelo, entendeu? É uma coisa horrorosa. Então, a gente fica com medo. Mas eu acredito, o Thiago Leifert estava dando uma entrevista para um podcast, e ele disse o seguinte, olha, a chance da minha filha e da nova geração, das crianças que estão nascendo agora, olhar para trás e enxergar as redes sociais como a gente olha e vê, e fala assim, gente, como assim se fumava no avião? É absurdo, é gigante.
Entendeu? Ele fala, a chance da minha filha olhar aquilo e falar assim, nossa, pai, sério que vocês davam like, davam coraçãozinho em foto dos outros? Tenho mais o que fazer, pai. Fazer, pelo amor de Deus, você ficava dando opinião na separação da fulana com fulano. Nossa, que cringe. Que cringe, exatamente. Que cringe.